Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu no YouTube e também no Kawaii. Inicialmente, peça o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sininho de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez, pessoal, vou tratar sobre um assunto um tanto que diferente, né? Mas que já foi mencionado por outros canais aqui no YouTube, mas eu quero trazer também, eu quero trazer aqui as minhas expectativas quanto ao tema, né? Que é o seguinte: por que os brasileiros estão saindo do Brasil, né? Parece até um título redundante, né? Mas essa pergunta é necessária, né? Necessária para a gente fazer nos tempos atuais, certo, pessoal? Deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, certo? Deixarei links de produtos com descontos exclusivos na descrição e também deixarei na descrição meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Agora, por que os brasileiros estão querendo sair do Brasil, né? Parece redundante isso, mas é um assunto um tanto que necessário, certo, pessoal? É o seguinte, hoje em dia o que existe, pessoal, aqui no Brasil? Várias problemáticas, né? Muitos dos problemas do Brasil não podem ser solucionados. Já tenho isso como certo, tá? Não tem como mais, tá? Mas vamos lá, vamos começar pelo início, né? Vamos lá. Primeiro, crise política, tá? Crise política, avanço da agenda progressista com o PT lá em Brasília. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá, vou citar aqui vários, né? Alguns, né, na verdade, né? Crise econômica, né? Crise econômica, muito complicado hoje de você, vamos dizer assim, ficar rico no Brasil, por exemplo. Só um exemplo, tá? Se tiver 1% de rico no Brasil é muito. Já falei isso por inúmeras vezes, né? Então o Brasil não é propício, não é um país propício para em termos financeiros, tá? Inclusive uma pessoa aqui até me abordou perguntando se eu tenho dinheiro, para vocês verem quão tá difícil hoje em dia de viver no Brasil. Não digo viver, né? Mas aqui o modo é sobrevivência direto, certo? Então, falei crise política, crise econômica, tá? Crise comportamental também, pessoal, tá? Problema sério, pessoal. Aqui o Brasil não é um país onde se respeita as leis, tá? Tem sempre vizinho ali, um outro vizinho colocando, pondo som alto para todo mundo ouvir, né? Aqui é obrigatório, você tem que ouvir as porcarias que os outros disseminam, né? Porque senão tu é o errado. Se tu vai reclamar lá, quantos casos na imprensa que a gente vê, né, de pessoas que foram lá reclamar com o vizinho por conta do som, né, e acabaram tendo seu CPF cancelado. Esse que é o problema, cara. Esse que é o problema, né? Então, assim, é um problema. E vai ver se existe uma situação dessa em outros países. Não existe, pessoal. Por quê? São países mais desenvolvidos, são países mais bem conceituados, tá entendendo? Tipo Suíça, Estados Unidos e etc. Não existe esse tipo de situação, porque lá nesses países o silêncio é valorizado, né? Tá entendendo? Então, esses fatores, quer queiram ou não, pesam, pessoal. Pesam, tá entendendo? Vamos dizer que não, porque tem sempre um ou outro ali que fala que eu tô exagerando, porque eu tô mentindo, né? Sempre tem uns e outros que falam de bobagem na internet, né? Mas falar até papagaio fala, certo?
O ponto é que eu sou intolerante quanto a de respeito, mano. De respeito pra mim é uma parada que não cabe, né? Não cabe no meu mundo, cara. Não cabe, né? Independentemente da pessoa ter dinheiro ou não, não faz sentido uma pessoa ser desrespeitada por não ter dinheiro, cara. Pra mim nunca fez sentido. Nunca fez sentido isso, certo? Então, não sei se você repararam, inclusive, né? Se tu tem dinheiro no Brasil, todo mundo te ama. Todo mundo te ama, né? É assim que tá hoje em dia. É assim que tá hoje em dia, tá? Mas seguindo, né? Eu falei crise econômica, crise política, crise comportamental. Eu só falei um exemplo, tá? Um exemplo, né? Existem inúmeros outros, né? Tipo, questões de falta de educação e falta de respeito dos brasileiros, certo? Tem mais, tá? Também eu acredito que a gente está numa crise espiritual aqui no Brasil. Propriamente, a gente está num país onde a energia está muito esquisita. Eu tendo a acreditar muito naquela frase do Nikola Tesla: se você quer saber os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. A energia daqui do Brasil, eu percebo constantemente que ela tá, muitos já venderam suas almas, muitas pessoas já venderam suas almas por conta de dinheiro, por conta de questões materiais, tá entendendo? Muitos interesses hoje em dia, tá entendendo? Esse que é o problema, esse que é o problema na nossa sociedade, tá entendendo? Para a sociedade, dinheiro é tudo hoje em dia. Dinheiro traz felicidade, é isso. Tá? Isso já é um consenso, já tá a um ponto consolidado, certo? E eu tenho uma visão oposta, tá? Eu tenho uma visão tanto que oposta. Isso causa um conflito, tá? Tem gente até na minha família que discorda de mim nesse sentido, tá? Tem problema, tá? Sem problema. Ninguém vai concordar com uma pessoa 100%. Isso não existe, tá? Isso não existe, tá? Então, eu tendo a acreditar que dinheiro não é tudo nessa vida, né? Mas tem gente que acredita que dinheiro traz felicidade, ok? Tá? Tem problema, tá? Mas aqui no Brasil, pensar diferente é até uma outra coisa que eu não concordo no Brasil, pessoal. Quando você pensa diferente, o pensar diferente já virou proibido no Brasil. Não sei se vocês repararam nisso, mas é uma parada. O Brasil é um país miscigenado, mas que ao mesmo tempo não respeita as diferenças, tá entendendo? É assim que tá. Outra questão que envolve comportamento é um querendo ser melhor do que o outro hoje em dia, né? Porque eu tenho um carro, você não tem, então eu sou melhor do que você. Porque eu tenho moto, você não tem, então eu sou melhor do que você por conta disso. Tá entendendo, pessoal? Um querendo ser melhor do que o outro, tá? É uma futilidade, cara, que é impressionante, cara, impressionante hoje em dia, tá? Parece que a sociedade está no jardim de infância aqui no Brasil. É impressionante, cara. Impressionante, né? Então eu falei aqui comportamental, social e também viu até matéria na imprensa, hein? A dificuldade de se ter relacionamentos saudáveis no Brasil, tá? Já tá difícil de se ter amizade. Hoje, propriamente, tem muito mais inimigo do que amigos, tá? E eu vou mandar logo essa real pra vocês. Já tenho mais inimigo do que amigos hoje em dia no Brasil, né? Se pra ter amizade já tá difícil, imagine relacionamento, tá entendendo? Então esse é um fator que também pesa, tá? Esse é um fator que também pesa, tá? Para que brasileiro saia do Brasil. Tô olhando assim uma perspectiva, tá? Eu já falei aqui, ó, crise política, crise econômica, crise espiritual, crise social também, porque não, pessoal, né? Educacional também no Brasil, né? Milhões de analfabetos no Brasil, tá? Tem até políticos que falam assim que o povo não tem que estudar, tá? Que o brasileiro não tem que estudar, tem que só trabalhar. Eles vão sempre no viés assim de enxergar a população como ovelhas operárias, né? Um viés assim de escravização da população, tá entendendo? É assim que tá hoje em dia,
né? Outra coisa, né? Falei crise política, crise econômica, comportamental, social, relacional, que mais? Que mais? Erro educacional. Então são vários problemas, né? Crise na segurança no Brasil também. O Brasil é um país muito inseguro, né? Muito, tá? Sempre está caindo um ranking nesse sentido. Outra coisa, o Brasil não é um país onde se respeita. Falei aqui sobre pensar diferente. Pensar diferente foi o tanto que proibido no Brasil, socialmente falando. Outra coisa, liberdade de expressão. Tempos muito difíceis nesse sentido, pessoal. Os Estados Unidos é um país referência nesse sentido, tá? De liberdade de expressão. Aqui no Brasil, dependendo do que tu fala, é maior frescura, tá? É maior frescura hoje em dia. Então, isso tem que ser falado. Isso tem que ser falado. A liberdade de expressão no Brasil tá cada dia que passa em queda, tá? É só ver os rankings, tá? Falei aqui da segurança. Não temos segurança aqui no Brasil, quer dizer, cada vez mais o Brasil tem se tornado um lugar não só com insegurança no sentido insegurança pública, mas também insegurança jurídica, tá? O nosso judiciário aqui é terrível, pessoal. Um judiciário militante, tá? Certo? É um judiciário que é parcial, tá? É um judiciário, né, é um judiciário vergonhoso, resumidamente, certo? Então eu falei aqui alguns dos inúmeros motivos, pessoal, né? Mas é fato, né? Se tu almeja viver melhor, não tem por que você ficar no Brasil, propriamente o Brasil se tornou um lugar bom para quem é rico financeiramente e para quem se encaixa nas culturas daqui. Se você gosta de carnaval, se você gosta de bebedeira, o Brasil é perfeito para você. Não tem por que você me contrariar aqui não. Eu não vou sequer debater contigo, né? Você tá certo, eu tô errado, sempre, tá? Resumidamente é isso, pessoal. Eu elenquei aqui alguns dos exemplos pelos quais os brasileiros, né? Tô olhando na minha perspectiva, certo? Tem gente que vai se identificar, tem gente que não irá se identificar, ok, certo? Mas tô falando aqui numa perspectiva, né? Eu até tenho pensado nesse assunto por inúmeras vezes. Eu já tenho até me planejado, tá? Numa perspectiva individual, né? Afinal de contas, está cada vez mais difícil viver no Brasil e as coisas tendem a ficar mais difíceis. Já falei aqui do cara que veio me perguntar se eu tenho dinheiro. Para vocês verem, a população de uma maneira geral tá sem grana, tá? Tá sem grana. Então, tá cada vez mais difícil viver aqui no Brasil, né? A gente tá no modo de sobrevivência direto, certo? Dependendo do que tu fala, é maior frescura, né? Então tá assim hoje em dia, pessoal. Tá assim hoje em dia, né? É tipo, o que eu elenquei aqui é tipo all-in. All-in, não tem como refutar. Não tem como refutar. Não tô dizendo que no sentido assim de querer ser melhor do que os outros, jamais, tá? O que eu procuro ser é diferente, né? É diferente do rebanho, né? Diferente da maioria, né? Se a maioria tá caminhando para esse lado, inclusive, né? Até o futebol no Brasil também tá patético. O Brasil acabou de ser eliminado pela Noruega na Copa do Mundo, né? É mais um fator, né? Mais um fator. É lógico, o futebol é entretenimento, né, pessoal? Mas aqui no Brasil tem muita idolatria quanto a isso, né? Esse que é o problema. Curto futebol, mas não tenho idolatria, né? Porque idolatria, vocês sabem, né? É pecado, né? Não se pode idolatrar, né? Então até nisso é mais um motivo, hein, pessoal? Mais um motivo. Até isso, né? Até isso o Brasil também não tá indo para frente. Quer dizer, cada vez mais o Brasil tá capengando, pessoal, né? É até uma expressão que eu utilizo muito naquele sentido, tá intancável. Tá intancável, né? Enfim, eu disse inúmeros problemas aqui hoje em dia. É lógico que existem outros mais, certo? Mas eu elenquei os principais motivos pelos quais os brasileiros estão saindo do Brasil. Eu estou falando numa perspectiva minha, uma perspectiva individual, não uma perspectiva coletivista,
coletivo, né? Porque a salvação é individual, pessoal. A salvação é individual, certo? Né? E logicamente que o mundo espiritual existe, certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Era isso que eu tinha para dizer, certo? Quanto ao assunto, né? Lembrando que eu acredito que é a melhor saída do aeroporto hoje em dia, o Brasil, né? Melhor saída para o Brasil é o aeroporto, né? Mas há quem discorde. Ok, não tem problema nenhum, certo? Lembrando que deixarei na descrição links de produtos com descontos exclusivos relacionado à minha loja no Mercado Livre. Links na descrição, e também deixarei na descrição meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. Certo, pessoal? Então era isso. Valeu, até a próxima.